Como o presbítero Antônio Lima já nos ensinou, já nos disse, né, em sua oração a Deus, nos trazendo também esse ensino, através das Escrituras nós ouvimos Deus falar, né? Deus fala conosco pela palavra. E essa palavra, ela traz para o nosso coração entendimento da maneira correta, como nós devemos olhar para o Senhor, ver o mundo à nossa volta, identificar como que podemos servir a Deus em nossa geração. E os profetas têm essa característica de serem muito diretos, de serem muito firmes na sua palavra. Ler os profetas nos traz ao coração advertência contra os erros, contra os pecados, nos instrui também para que a gente possa agradar, servir ao Senhor. O profeta Miqueias viveu aí mais ou menos no século 8, lá pelo ano 7, o século 8 antes de Cristo, né? Ele viveu no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, reis que tiveram também muitos desafios, principalmente na área espiritual. E ele faz algumas denúncias naquela época, lembrando, né, que aquela nação era uma nação teocêntrica. Ou seja, o governo de Israel era um governo focado em servir a Deus, na lei de Deus. E eles se desviaram em diversos momentos da sua vida como povo de Deus. Era preciso que aquele povo estivesse firmado, tivesse focado no seu ministério espiritual para evangelizar o mundo, coisa que hoje cabe à igreja, o povo de Deus na igreja, fazer esse trabalho, não é? Não temos mais um governo teocêntrico, ainda que o Senhor conserve Israel e tenha aquele povo aqui em nosso meio para trazer testemunho, mas hoje essa é a tarefa da igreja, de anunciar ao mundo as boas novas do Evangelho. Então eu queria que você lesse comigo esse texto, pensando naquele contexto, naquela época, e como que nós podemos aprender com o profeta, e também termos nossos corações abençoados, ungidos por esta visão que Miqueias traz à igreja, traz ao povo de Deus, em especial a Israel naquela época. Diz assim o texto, Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 14, ele diz assim: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos e tremendo, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por esta noite abençoada, por esse privilégio de poder congregar, de nos reunirmos como igreja, na certeza, na convicção de que, além de pecadores que somos também alvo da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona,
porque somos rebeldes, sim, por natureza. Muitas das vezes o nosso coração se rebela contra o Senhor. Muitas das vezes nosso coração, ele se alimenta do desejo de afastar do que é certo. Falamos o que não devemos, pensamos o que não queremos, agimos e às vezes não agimos quando devemos. Mas o Senhor nos trata como filhos amados, alcançados pelo perdão e pela graça. Que o nosso coração nessa noite possa ser alcançado pela tua mensagem, pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Bom, então o profeta Miqueias, ele está denunciando, gente, 3 problemas em Israel, 3 erros graves em Israel. Na área espiritual, o que é que o profeta Miqueias vai denunciar? A idolatria do povo, a idolatria das pessoas. Houve um rei chamado Tiglat-Pileser, um rei muito poderoso da Assíria. O povo assírio foi um povo muito violento, um povo terrível, um povo que causou muitos sofrimentos para Israel. E no medo, para poder agradar o rei, então Acás, que era rei em Israel, mandou construir um deus chamado Baal para agradar o rei que vinha fazer uma visita naquela região, naquela terra. Olha só, o povo acostumado a servir aos reis de Israel, a Yahvé, agora estão vendo no seu território uma estátua feita em homenagem a Baal e para também servir ao rei Tiglat III. E esse povo começa a se curvar a Baal. Baal é o deus dos assírios, deus de um povo violento, deus de um povo que maltrata, que extermina, que dizima da terra. Era uma briga feroz. E aquele povo precisava sobreviver. E a saída que Acás encontrou para sobreviver foi a saída política. Vou agradar meu inimigo. E passaram a servir o inimigo. E houve então uma decadência espiritual muito grande naquela nação. Este foi o primeiro problema. A primeira corrupção em Israel, a corrupção espiritual. A segunda corrupção foi a corrupção moral. A corrupção moral ali naquele lugar fez com que houvessem todo tipo de maldade dentro da nação de Israel. Por conta desse conflito, metade de Israel ficou ao lado de Acás para poder se curvar a Baal. Uma outra parte não concordava. Por isso, houve um conflito dentro de Israel. Uma parte da nação aprisionou a outra. Então, veja bem, olha que cena. Tenta imaginar, entra naquele contexto. Soldados israelenses do norte aprisionaram soldados israelenses do sul e levaram cativos para a Babilônia, para a região da Síria. E eles iam passando na porta do profeta Obed. Então, é como se soldados amigos, gente conhecida, jovens conhecidos, um prendesse o outro, amarrasse e saíssem arrastando. Os soldados do norte de Israel, montados no cavalo, puxando os seus irmãos de fé, arrastando eles pela nação afora, para levar prisioneiros. E eles vão passar na porta do profeta Obed. Obed foi também contemporâneo de Miqueias. E quando eles estão passando na porta de Obed, Obed vê aquela situação e ele grita: o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Vocês estão prendendo seus próprios irmãos? Vocês estão matando seus próprios amigos, seus próprios parentes, seus próprios primos? Pessoas que estão convivendo com vocês, servindo ao Deus de vocês?
E diz o texto que Obed, junto com um grupo de homens, de anciãos, param aquela barbárie, aquela coisa terrível, sabe? Param aqueles homens, fazem eles descerem do cavalo e soltarem, desamarrarem os seus próprios compatriotas, seus próprios irmãos de fé. E Obed, numa palavra dura, chama a atenção daqueles homens. Havia uma corrupção moral generalizada naqueles tempos. E isto vai só se ampliando, vai aumentando, e a nação de Israel vai se tornando uma nação cada vez mais afastada da vontade de Deus, dos planos divinos. Há uma terceira corrupção. Israel tem também falhas na área social. Segundo os historiadores bíblicos, faltava um bom governo e surgiram no meio daquele povo falsos profetas. Gente que queria falar em nome de Deus, mas não trazia uma palavra bíblica, não trazia uma palavra dentro das leis de Moisés, dentro dos ensinamentos do Senhor. Então foram chamados de falsos profetas. E nesse caos, os falsos profetas, eles aumentam muito. E os falsos profetas pode ser qualquer um que começa a falar contrário aos princípios do Senhor. E começam a pregar sobre aquilo ali que está acontecendo, às vezes até dando corda, alimentando aquela maldade daqueles tempos. Então nós temos uma corrupção na área espiritual, uma corrupção na área social e uma corrupção na área moral. E os profetas do Senhor veem aquela situação e não conseguem agir muito, não conseguem interferir. Por quê? Porque o governo está corrompido. O governo de Acas está corrompido. Então esse governo não dá mais ouvidos à voz dos seus profetas. Então o que está agora prevalecendo é a vontade política. Então vamos sobreviver nos aliando ao inimigo. E assim era o contexto daquela nação. Com isso, a gente aprende uma coisa. Há um povo de Deus que está pelos cantos, muitas das vezes escondidos, e que chora pelo problema espiritual, moral, social. Há um grupo de crentes em toda a nação que vai clamar a Deus e que vai pedir a Deus misericórdia, porque eles nada podem fazer. Porque eles são um grupo restrito, um grupo pequeno. A grande maioria está contaminada com todo esse processo, com toda essa maldade. Então, há pessoas, poucas, mas que estão clamando: Senhor, traz um reavivamento. Traz, Senhor, uma mudança. E é muito interessante porque nesses processos, a mente da grande maioria, ela se amolda ao momento, ao ambiente. A corrupção. De tanto praticarem a mesma coisa, a sociedade já não percebe mais o mal que está sendo implementado ali. Então veja a cena. Amigos, parentes, arrastando sua própria família, vamos dizer assim, amarrados por causa da idolatria de Acas, por causa dos problemas que o próprio rei Acas vai trazendo ali para aquela nação. Até que então um homem surge, e esse homem começa a denunciar essas coisas, e o nome dele é Miqueias. Também outros, como já falei aqui, o profeta Obed, e até o profeta Isaías, também Isaías contemporâneo dessa época. Então são profetas que, vivendo também nesse mesmo contexto, vão enxergando, Deus vai falando à sua mente, Deus vai falando ao seu coração, e vai mostrando para eles que aquele não é um bom caminho, que aquilo não está correto. E estes homens, então, levantam-se para falar em nome de Deus. Por que eu trouxe isso aqui para nós hoje? Porque nós hoje precisamos chorar pelos problemas morais. Nós precisamos chorar pelos problemas espirituais. Há uma palavra de Jesus que ele diz assim: vinde a mim, todos vós
que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus também nos ensina que nós devemos ir a Ele com fome e sede de justiça. Ou seja, Jesus está chamando para perto dele pessoas que choram pelos problemas espirituais de sua nação. Jesus não está falando de outra coisa a não ser dos pecados, a não ser dos problemas espirituais. Por isso é que nessa noite eu gostaria de falar especificamente para irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, que estão aqui me ouvindo, que conseguem identificar os perigos espirituais do seu tempo e que chora por isso. Gente que não se conforma com o pecado. Você que, mesmo vivendo num país chamado de laico, e aí, numa outra oportunidade, né, se Deus permitir, podemos falar sobre isso, mas que de laico nada tem, na verdade, uma força ateia, tentando conduzir todas as mentes do país, mas que, nesse processo, veem tudo isso aí, não é, como um grande afastamento da vontade do Senhor. E a igreja é aquela que deve estar atenta com seu olhar, visualizando, identificando o que não agrada ao Senhor. Portanto, se há entre nós pessoas que choram pelo afastamento desse país da presença de Deus, você tem aqui um companheiro, e esse companheiro se chama Miqueias. E você tem aqui um companheiro que é Jesus, e um companheiro que é o Espírito Santo, e que te ajudará a atravessar esse momento. Bom, nós sabemos então que havia um desviar, né, um afastamento da lei do Senhor. Nós sabemos que há um distanciamento do que é santo para as coisas mundanas. E há uma desobediência clara das leis de Deus. Por exemplo, a lei de Moisés diz que não se deve fazer, não se deve adorar nenhum outro Deus, não é? Nenhum outro Deus além de Yahvé. E que não se fará imagem nem do que está no céu, na terra e nem embaixo da terra. Quando eles fazem aquela imagem do Deus Baal, eles estão desobedecendo a lei. Por que que um povo age assim, conhecendo a lei do Senhor? Por que que as pessoas se curvam tão facilmente? O que há no coração das pessoas que se distanciam tão facilmente da lei do Senhor? Miqueias corrige isso. Então, Miqueias, ele traz uma orientação a respeito disso. E ele diz que precisamos de um bom pastor, e Deus é o nosso bom pastor. Versículo de número 14, o verso 14 diz assim: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. O que é que o profeta está pedindo a Deus? Para que Deus apacente o seu rebanho. E o profeta então pede que Deus possa conduzir as suas ovelhas para bons pastos. Quando a gente fala de pastos, a gente se lembra do Salmo 23, né? E que o Senhor nos conduza pelos pastos verdejantes. E aí, alguém pode sempre ter a mente voltada ali, né, para a prosperidade financeira, mas o Senhor, através do profeta, está nos ensinando que nós precisamos de bons pastos espirituais.
de direção espiritual para que a gente não caia no desvio, não entre por caminhos tortuosos, pelo caminho aberto demais, a porta larga que Jesus se referiu. Então a primeira orientação bíblica é que, Senhor, nos conduza as suas ovelhas a bons pastos. Essa é a primeira atitude, orar para que Deus nos conduza em bons pastos. Você considera que você está em bons pastos? Você considera que você tem sido alimentado pelo Senhor? Deus tem cuidado de você e tem te orientado? Você considera também que existe uma ameaça constante para que a gente saia desses pastos bons e vá para os pastos do pecado, do mundo, desse assédio que o mundo todo lança sobre nós? Veja, isso não é um risco somente dos jovens, dos adolescentes. Isso é um risco de todos nós. E o perigo é abandonarmos os pastos verdejantes para irmos a outros pastos que aparentemente são bonitos, mas podem trazer prejuízos espirituais. E a consequência vem. A consequência vem. Por quê? Porque a maldade do mundo, ela não fica impune. A maldade do rei Acás, a maldade também do rei da Síria, não ficou impune por muito tempo. O Senhor foi lá e agiu sobre eles no devido tempo, no determinado momento. Portanto, não é uma intimidação, mas é um alerta que aqueles que não andam nos pastos verdejantes do Senhor, eles não têm sucesso por muito tempo. Eles não vivem uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida abençoada. Portanto, não é bom, não é recomendado que alguém vá para os pastos do mundo, porque aqueles pastos são enganosos, eles caem, porque o mundo é assim. O mundo, ele não sustenta os seus pastos desta forma. Segundo, o verso 15 nos indica que Deus, o bom pastor, ele está sempre intervindo diante do seu povo com milagres nos momentos de crise. Olha só o que o profeta está orientando, dizendo para o povo. Novamente o verso 15 de Miqueias 7. Eu lhes mostrarei maravilhas. Como é as maravilhas que eu te mostrarei? Como aquelas acontecidas nos dias da saída da terra do Egito. Aí ele traz a memória daqueles irmãos, como foi no Egito, a saída do Egito. Foi uma saída muito dura, difícil. Saíram e se depararam com o mar vermelho, mas Deus foi lá e fez o quê? Abriu o mar. O soldado vinha no encalço, e o que é que Deus fez? Matou os soldados. E eles entraram no deserto, e sentiram fome. O que o Senhor fez? Mandou maná do céu. E eles sentiram sede. O que o Senhor fez? Lhes deu água. E em certo momento fizeram lá um bezerro de ouro. E estavam lá festejando em volta daquele bezerro de ouro, porque queriam proteção e queriam também sustento. Moisés ouviu, junto com Josué, desceu rapidamente do monte e foi para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, vendo aquela situação, fizeram um desafio ao povo. Vocês querem viver assim, na idolatria do Egito, ou querem servir ao Senhor? Quem quer servir ao Senhor, passa para o lado de cá. E uma grande parte passou para o lado de cá, mas uma outra parte estava ainda apegada ao Egito. Veio o juízo do Senhor sobre aqueles. E eles continuaram a vitória, continuaram a história, e de vitória em vitória foram até chegar na terra de Canaã. O Senhor proveu de maneira milagrosa sobre a vida daquele povo, até chegarem na terra prometida. E Miqueias está dizendo, não se esqueçam disso, porque também o Senhor irá fazer a mesma coisa com vocês. Vejam as crises do mundo, vejam como que o mundo caminha, como que o mundo age, servindo aos seus deuses, aos seus prazeres, às coisas que o mundo tem a oferecer, mas os filhos de Deus não se desesperam.
Os filhos de Deus não dependem dessas coisas e eles servem a Deus, porque Deus provê em suas vidas nos momentos em que eles precisam. Então, vocês verão o milagre do Senhor. Verso 15, ele está dizendo: lembrem-se do que Deus já fez por nós, na saída da terra do Egito. Terceiro, esse bom pastor é também um Deus misericordioso. Por quê? Porque ele perdoa pecados e ele põe fim ao sofrimento. Verso 18. Perdoa pecados e põe fim ao sofrimento. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Lembra de Jesus na cruz? Falaram blasfêmias para Jesus, sabe? Disseram coisas terríveis para Jesus. Disseram para Jesus assim: se você é o Filho de Deus, desce daí, faz alguma coisa, você não disse que era o Filho de Deus? E Jesus calado. Você não é Deus? Você não é Senhor? Por que você não dá ordem aos anjos? E disseram coisas absurdas, e cuspiram, e rasgaram as vestes de Jesus, e ele ficou seminu na cruz. Insultaram, xingaram, negaram Jesus, e no final, quando ele estava próximo da morte, ele disse: Pai, perdoa o que estão fazendo, porque não sabem o que fazem. Lembra de Pedro que traiu Jesus, negou Jesus? Pedro estava de longe, escondido, morrendo de medo, né? Na hora que Jesus estava passando por tudo aquilo, Pedro estava com medo, recuado, mas Jesus intercedeu por ele, e Pedro foi perdoado, e Pedro foi cheio da presença do Espírito Santo. Pedro se tornou um líder na igreja, no meio do povo, e não era uma igreja como nós a temos hoje, não é? Com esta liberdade toda, era uma igreja sofrida, perseguida, e Pedro se tornou líder desta comunidade, e levou essa comunidade a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra, e exortando, ensinando, e estando no meio deles, Pedro fez a vontade do Senhor. E diz o texto bíblico que eles viram os milagres de Deus acontecendo. Diz a Bíblia que Pedro, aonde ele passava, a sombra dele curava pessoas. Eu queria estar lá para ver um negócio desse. Já pensou? Pedro ia passando e andando, e a sombra dele ia curando pessoas. Pedro está saindo do templo dos judeus, e quando ele sai, ele encontra um mendigo, né? E o mendigo pede ele dinheiro, ele fala: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta daí. E diz que num salto o cidadão pulou, né? E passou a seguir Pedro, porque também queria conhecer esse poder que vem dos céus. Veja, o que Deus fez na vida de um homem pecador, de um homem que negou Jesus. Pedro foi transformado em um homem corajoso e cheio do Espírito Santo. O poder não era de Pedro, o poder vinha de Deus. Sabe por quê? Porque Deus perdoa pecados e põe fim ao sofrimento do coração. Deus perdoa pecados. Deus renova as vidas. Deus muda as atitudes das pessoas. E Deus faz com que os covardes se tornem corajosos, para poder pleitear em nome do seu Deus, em nome do Cristo, que não recuam, que não se afastam da presença do seu Deus. Diz mais o texto, no verso 19, que Deus ele atua com compaixão na vida do sofredor. Olha o verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma hipérbole para mostrar que Deus ele não se lembrará dos seus erros, das suas falhas, que o seu passado será apagado, que a sua história será mudada, e que mesmo que o mundo não tenha consideração com isso, Deus tem. E nós nos tornamos então a congregação dos redimidos.
Queridos, pastor John Stott diz que o nosso maior problema com Deus é a rebelião do coração. Você sabe o que é rebelião? É vontade de ir contra o que é certo. Você já teve vontade de ir contra o que é certo? A pessoa já te explicou o que está certo e o que está errado, e você teimou, porque lá dentro ficou aquela ira, ficou aquela indignação, vontade de ir contra. Essa é a natureza pecaminosa do ser humano. É por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por causa da rebelião do meu coração para com Deus, para com o que é santo, para com o que é correto, para com o que é justo. Olha, gente, se não for a graça de Deus, se não for a obra do Espírito Santo, eu não consigo fazer o que é certo. Eu só vou fazer o que está no meu coração, na minha vontade. Portanto, a gente nunca pode dizer para uma pessoa assim: você está querendo isso? Então vai lá e faz o que está no seu coração, porque o coração só tem o que não presta. Diz as Escrituras que enganoso é o coração do homem, mas diz as Escrituras também que o Senhor pode transformar esse coração, e tirar um coração de pedra, e dar um coração de carne. Essa é a palavra figurada que a Bíblia usa. O profeta Miqueias está dizendo que este povo pode vir até Jesus, pode vir até o Senhor, pode vir até Yahvé, que era o Deus conhecido na época, que Ele os conduziria a bons pastos, pastos verdejantes, que Ele também iria intervir com milagres, diante de momentos de crises, pois Deus derrama graça sobre a vida dos que o buscam, e que Deus perdoa pecados, não importa quais sejam, desde que confessados, não os cometa mais, e que Deus também é um Deus de compaixão. Deus de compaixão é o Deus que sente a dor do outro, num mundo do lucro, num mundo das vontades, do orgulho, da vaidade, num mundo onde se procura os prazeres e o status. Esse mundo não permite que as pessoas sintam compaixão, porque a disputa é muito grande. Nós vivemos num mundo de muita disputa, num mundo de muita concorrência, e muitas das vezes desleal. Aí, como diz alguém, daquele ditado: o que é meu e o que é teu pode ser meu. É assim que o mundo age. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando o Evangelho passa a fazer parte da nossa vida, quando a gente quebra o nosso coração, quando a gente se humilha diante do Senhor, então nós passamos a ter compaixão do próximo, porque a gente entende que o Senhor teve compaixão de mim. Como diz o pastor Martin Lloyd Jones no seu livro Sermão do Monte, e ele então, explicando ali o que Jesus está ensinando acerca do perdão, ele diz assim: uma pessoa só perdoa se ela entender o quanto ela foi perdoada por Deus. Porque se ela não entender o perdão de Deus na vida dela, ela não perdoa ninguém. Ela precisa passar por um processo de conversão, de transformação do seu interior. São coisas espirituais, são valores espirituais, e que a nação de Israel havia esquecido, porque ela se corrompeu. A nação estava desfrutando de momentos de fartura. Esse foi um dos grandes problemas daquele povo naquela época. Eles estavam com tanta fartura, eles estavam vivendo tão arregaladamente, diz o profeta Malaquias, que a corrupção foi tanta em Israel, e Malaquias diz o seguinte: o povo estava vivendo com suas casas apaneiladas. Apaneiladas, gente, era casas com revestimentos de madeira, coisa cara da época. O povo tinha prosperado tanto que as suas casas eram as melhores casas em que aquele povo já morou. No entanto, o templo estava em ruínas, caindo aos pedaços. Os levitas estavam passando grandes necessidades. Daí então o profeta dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A corrupção foi se alastrando ao ponto de que, quando chega lá
na história de Malaquias, estavam completamente desestimulados com as coisas espirituais. Afastaram-se, abandonaram e rejeitaram o templo, a casa do Senhor. Mas vem Jesus, logo em seguida, e diz para a mulher: eis que o Senhor está atrás daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E diz Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, à volta dele o tempo todo, que o reino de Deus estaria dentro deles, que eles seriam transformados e modificados, e eles iriam ter o coração novamente voltados para Deus. E isso aconteceu. E os que foram então evangelizados, que receberam essa palavra, tiveram suas vidas transformadas. E toda aquela corrupção em Israel, e todo aquele pecado, e aquela do culto, da presença do Senhor, em algo mecânico, em algo apenas de formalidade, tudo aquilo caiu por terra, porque Jesus Cristo entrou nos corações. Jesus Cristo mudou os corações. A conclusão que nós chegamos aqui nesse trecho de Miqueias 7, é que Deus poderia reestruturar a felicidade de Israel, restaurar a felicidade e a paz, mas acima de tudo, fazê-los santos novamente. Era essa a vontade que Deus queria em Israel, que eles fossem santos, que eles fossem pessoas capazes de identificar a sua própria miséria espiritual, o seu próprio coração, e então se curvarem e dizerem, como disse Davi: Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados. Isso é transformação, isso é mudança espiritual. E é por isso que eu comecei perguntando: você chora pela corrupção espiritual de nosso tempo, de nossa época? Você precisa chorar. Chorar aqui no sentido figurado. Você precisa identificar o distanciamento com que a nação vai da presença do Deus Todo-Poderoso. E você precisa chorar pelas injustiças espirituais. O que é uma injustiça espiritual? É aquela que brota do coração. É aquela que brota da alma. A maneira como as pessoas tratam umas às outras, a maneira como as pessoas vivem no tempo presente. Nós, irmãos, temos que chorar por conta de como anda a moral em nosso país. Nós temos que chorar, não podemos nos conformar com os acontecimentos desse tempo. Como que anda a nossa cultura? São tantas coisas. Como que anda a música mundana? A música do mundo. É uma música que traz crescimento para mim? Quando eu ligo o meu rádio, quando eu ligo o meu som no carro, quando eu ligo em casa, e eu ouço as músicas do mundo, elas me edificam? Quando eu estou no meu dia a dia, eu sinto a presença de Deus nos lugares onde eu ando? Ou eu sinto a presença maligna, da carne, dos prazeres do mundo e de todo tipo de pecado que existe? Você pode identificar isso. Você pode perceber isso. Quando você estiver no mundo, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, tente perceber e comparar. Jesus faria isso? Esse profeta faria isso? Eu devo participar disso? E é interessante que o mundo pressiona tanto, que se você, muitas das vezes, não está naquela rodinha, se você não está naquele ambiente, você é até mal interpretado, não é verdade? É verdade. Rejeitam você. Vou contar para vocês uma história com limitações, porque tem uma câmera olhando para mim. Eu acho que essa é um dos olhares do mundo dentro da igreja. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Alguém passou um áudio para a irmã e disse assim: você esteve na casa de mamãe. Mamãe está chorando muito, porque o santo dela sumiu. Você é evangélica.
será que não foi você que pegou o santo de mamãe? Ela tem esse santo já há muitos anos, é o santo que vem acompanhando a vida dela. Não foi você? Talvez foi a outra irmã que também é evangélica, ou talvez foi a funcionária, a empregada doméstica lá, né? A secretária doméstica, porque ela também é evangélica. E aí, aquela que recebeu o áudio ficou indignada, o que eu faço? Eu vou xingar, eu vou brigar, Eu falei, não faz nada, tenta descobrir o que aconteceu com o santo. Santo fujão, tem que saber onde é que ele está. E aí foi todo mundo acalmar os nervos, né? Se aquietar. E aí veio a resposta. Uma neta esteve na casa da vovó e resolveu pegar todos os santos e pregar nas paredes da casa. Mas o povo só olhava para baixo, não viu o quadro nas paredes. O santo da vovó estava num outro cômodo, e ela achando que o santo tinha fugido. Aí você imagina a confusão na família. E aí, aqueles que me pediram orientação, eu disse, não fala nada, fica quieto, descubra o que aconteceu, e só explique. Mas depois vieram tantos pedidos de perdão, achamos o santo, estava na parede. O santo estava na parede. Irmãos, o evangélico bíblico passa por essas coisas. O crente passa por acusações. O crente passa por insultos. Por quê? Porque ele pensa diferente e ele vive diferente. O problema é quando nós não somos acusados de nada disso. O problema é quando nós não sofremos por causa disso. Você sofre por causa das coisas desse mundo, por causa das coisas espirituais, então você está no caminho certo. Você está no caminho certo, se você sofre pelas coisas espirituais. Diz as Escrituras que nós não podemos sofrer por sermos ladrões, roubadores e etc. Mas nós podemos sofrer em nome de Jesus. Porque há uma bênção de Deus conduzindo a nossa vida. Podemos enxergar a corrupção à nossa volta? Podemos, se nós nos alimentarmos da Escritura, da Palavra, se a gente buscar o conhecimento do Senhor. Esse tempo que a gente passa na casa de Deus, na presença do Senhor, não é suficiente. Você tem que se alimentar da verdade. Lembra de Josias, com 8 anos de idade, tinha um tutor, e a nação estava completamente desviada, não conheciam a lei de Deus, mas o tutor entrou no templo, e mexendo no porão, mexendo lá nos lugares, onde se colocavam as coisas antigas, encontraram o rolo da lei do Senhor, e então, aquele homem trouxe o rolo para o rei Josias, e começaram a ler, e o coração deles estremeceu, porque eles viram quão distante eles estavam do caminho do Senhor. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos restaurar nossa comunhão com Deus, e aí, irmãos, os crentes vão inflamar em seus corações, e aí os crentes vão começar a jogar fora os seus ídolos, os ídolos da alma, os ídolos do coração, os ídolos da mente, e eles vão começar agora a querer buscar o Senhor, e eles vão querer participar das reuniões de oração, e quando se reunirem, vão se reunir para falar os oráculos de Deus, e vão dar glórias ao Senhor, e quando eles sentarem à mesa, não será para beber, não será para poder usarem os vícios desse mundo, mas quando eles sentarem à mesa, vão ser para juntos cantarem louvores a Deus. Essas coisas só acontecem se primeiro acontecer aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim. Porque quando essas coisas não acontecem de dentro de mim, eu fico reclamando de tudo. E nada está bom. Por quê? Porque nada pode satisfazer o homem. Nada. O coração do homem é um buraco sem fundo. E quanto mais se coloca, como diz o texto bíblico, né? É um saquetel furado. Mais põe, mais vaza, mais derrama. Mas quando este homem se curva ao Senhor, e se alimenta da verdade, e se alimenta das coisas do Senhor, ele não só se preenche, se enche, fica satisfeito, como ele começa também a passar para os outros.
e a sua vida passa a ser como uma árvore frondosa, cujos galhos dão além do muro, e abençoa os demais. Por quê? Porque a sua alma está cheia do Evangelho de Jesus, cheia da palavra, cheia do poder do Senhor. E o poder, ele está ligado à capacidade de vencer o mal, de dizer não ao mal, de voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho, a porta estreita, a mensagem antiga e única, a mensagem do Senhor Jesus. O Evangelho não mudou, permanece o mesmo. Qual é a solução para chegarmos nisso? Primeiro, nós precisamos reafirmar no coração que apenas Deus pode trazer de volta a paz espiritual. Temos que crer nisso, acreditar nisso. Quem é que pode trazer salvação para a minha vida? Só Deus. Quem pode trazer satisfação para a minha alma? Só Deus. Quem pode resolver todos os meus problemas? Só Deus. Quem pode me ajudar a atravessar o deserto, a atravessar o mar, a atravessar as lutas, as dificuldades? Só Deus. Homem nenhum pode fazer isso por você. Deus pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e o será eternamente. Curve-se diante do Senhor, humilhe-se para ouvir o que Deus tem a falar. E se Ele não deu ainda, fique com o ouvido atento. E veja o que Ele tem para você. Crer na soberania e na intervenção de Deus na vida humana, creia nisso. Quando te afrontarem, quando irem contra a sua fé, quando irem contra a sua esperança espiritual e bíblica, não dê o troco na mesma moeda, espera em Deus e creia que Deus é soberano e vai intervir nessa situação. Creia e você não será envergonhado, como diz Davi. Ó Senhor, não me deixa ficar envergonhado, porque é ao teu nome que eles estão afrontando. Confia na soberania do Senhor. Nós somos um povo pacífico, é por isso que a gente é chamado de ovelha e não de bode. É por isso que a gente é chamado de ovelha e não de boi, não é? Porque a ovelha é pacífica, é assim que Jesus quer que nós sejamos. Então, Senhor, me ajude a dominar esse ímpeto da minha alma, do meu coração, que me faz ser violento, que me faz ser desagradável, que me faz ser como a mula, dita lá pelo próprio texto bíblico, né? Não sejais como o cavalo ou a mula, que não aceita entendimento, não é? Se bem que a mulinha lá da casa do seu Carlos, né, irmão? É uma mulinha mansa, né? Mas ela às vezes empaca. Então, irmãos, o Senhor quer que a gente reconheça os nossos pecados e clame a Deus por perdão. Gente, a solução está na comunhão com Deus. A solução está no Senhor. Entenda isso. Lembre-se disso. A solução para a sua vida, a solução para o seu casamento, a solução para a sua relação com os filhos, a solução para os problemas transitórios dessa vida, dificuldade financeira, doenças, enfermidades, deposita todas elas aos pés da cruz. Tudo aos pés da cruz. Tem alguma coisa que está te magoando? Deposita nos pés da cruz. Existe uma grande diferença entre fardo e cruz. Fardo são as coisas da vida. Agora a cruz é quando eu reconheço que eu sou pecador. E eu digo assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Deposita nos pés da cruz. E você verá Deus te carregando. Deus te abençoando. E por fim, seja humilde e aceite o que o Senhor Jesus tem para oferecer para a sua vida. É uma transformação por completo, é uma mudança interior, é uma mudança por completo. Nós só entramos no reino dos céus porque Cristo nos chamou pela graça. A gente não conseguirá entrar lá jamais com a nossa própria chave, com a nossa própria força. Eu não tenho mérito, gente, que diante de Deus vá agradar o Senhor, porque eu sou pecador. O melhor de mim não é bom, não é suficiente. Mas quando eu amo Jesus, quando eu clamo por Ele, quando eu peço a sua ajuda, quando eu reconheço os meus pecados, o Senhor sorri para mim. O seu amor
me abrange, me envolve, me acolhe e me ajuda. Deus tem tudo isso para te oferecer. O Senhor tem nos dado tudo isso. Portanto, você que chora pelos pecados desse mundo, você que reconhece o caminho torto, enxerga o caminho torto que este mundo está caminhando, eu digo para você, Jesus está cuidando de você e te levando por pastos verdejantes. É a primeira coisa. Não se assuste, não tenha medo, porque o Senhor está conduzindo sua caminhada. Segundo, se você ainda não viu esses pastos verdejantes, se você não consegue enxergar este caminho tortuoso, peça a Jesus para abrir os seus olhos e para fazer com que a sua vida seja sal e luz nesse mundo. E você poderá ser usado tremendamente, como Pedro foi. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, eu vou te purificar, eu vou fazer com que o seu coração seja branco, seja limpo, e você seja cheio do Espírito Santo. Resumindo aqui, os textos bíblicos que falam dessa graça do Senhor. Confie em Deus, sirva ao Senhor, e você viverá a vida eterna ao lado do Pai. Que Deus te abençoe. Curve a sua cabeça. Quero convidar o pastor Roberto para que esteja orando e que esteja também encerrando esse momento de culto, um momento de reflexão. Curve a sua cabeça e peça ao Senhor que dê a você esta convicção de fé e que possa encher a sua vida do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Entrega a sua vida ao Senhor, como ovelha do pastoreio dele. O bom pastor, aquele que deu a vida por nós, suas ovelhas. Com a mão no coração, peço ao Senhor, esse coração apacentável, ensinável, coração quebrantado, coração disposto a obedecer, e aceite o pastoreio dele. Peço ao Senhor para te direcionar aos pastos verdejantes, às águas de descanso, para levar o seu peso, o seu fardo, todo o cansaço da alma, para te conduzir com jugo suave, com um fardo mais leve, para te livrar do mal, para fazer com que na sua vida o mal não prevaleça jamais. Você que não entregou a sua vida ao Senhor ainda, nenhuma vez, não fez essa decisão, faça hoje, agora. Fala: Senhor, eu quero Jesus como meu pastor, eu quero ser ovelha de Jesus, eu quero um toque na minha vida, na minha alma, no meu coração. Entrega a sua vida ao Senhor, diga a Ele que você precisa do perdão. Quem sabe, como foi mencionado nesse texto, prevalece no seu coração uma busca por ídolos, por deuses falsos, por senhores que não são senhores espirituais de verdade. Quem sabe o seu coração precisa reconhecer o peso do pecado, da injustiça, dos vícios, de muitas coisas que têm prevalecido, te afastam de Deus, te deixam sem a comunhão com Ele, e o Senhor quer te reconciliar. Jesus veio para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus veio para nos dar o perdão e a vida eterna, e Ele faz isso quando nós reconhecemos a necessidade. Entrega a sua vida a Ele nessa noite. Depois você nos procura aqui para dizer e receber a oração presencial. E você que já é ovelha dele, dê graças, porque Ele te ama, e Ele diz que Ele não joga fora nenhum daqueles que vêm a Ele. Ele guarda do poder do maligno, Ele corrige e disciplina quando necessário, mas Ele não deixará jamais perecer no mundo. Glórias ao Senhor. Se você está sendo corrigida de alguma maneira, agradeça ao Senhor, submeta o seu coração à correção que vem do Senhor. Se você tem enfrentado lutas, batalhas espirituais, tentações te cercando,
Peça ao Senhor a ajuda, porque Ele diz que não permitirá tentação alguma além das nossas forças, e que também nos ajudará com a tentação. Ele dará o escape para que possamos resistir e vencer. Se você tem enfrentado provações, agradeça ao Senhor, porque a provação da sua fé produz perseverança, e isso tem um efeito completo para que você tenha uma fé firme, forte, perseverante, e não deficiente, não uma fé tão pequena que se desespere, se descontrole. O Senhor tem um controle de todas as coisas, agradeça a Ele. Senhor, nós como igreja te glorificamos, reconhecemos a autoridade plena do Senhor, a soberania, o governo do Senhor sobre tudo e sobre todos, e de maneira muito especial sobre nós, teu povo, ovelhas do seu pastoreio. Reconhecemos o governo e senhorio de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra dada, porque Ele entrega o seu corpo para morrer pela igreja, e Ele é cabeça da igreja, então Ele é nossa autoridade, Ele é o cabeça desta igreja, deste corpo, dessa porção do teu rebanho. Reconhecemos o governo de Jesus, o governo que está sobre os ombros daquele que é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nos rendemos ao Senhor, louvamos a Ti, porque o Senhor nos chamou, nos transformou, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, que é Jesus. E nos entregamos mais uma vez, pedindo a Tua ajuda para vivermos os nossos dias de acordo com a Tua vontade, da maneira que Te agrade, que o Senhor nos direcione, que o Senhor, ó Pai, endireite os caminhos do Teu povo, que o Senhor não deixe as Tuas ovelhas, ó Pai querido, tropeçarem, saírem do caminho, ou que se alguém sai, o Senhor busque e traga de volta, cuidando das feridas e fazendo com que trilhem, ou trilhemos todos o caminho eterno, o caminho maravilhoso, o caminho santo, bendito do Senhor. E a este e essa que se entregam nessa noite, receba, Pai, mostra o Teu amor, transmita o Teu perdão, transmita a paz no coração, transmita vida, dá, Senhor, libertação, dá força para vencer tentações, para atravessar provações em Teu nome e para glorificar a Ti. Nós oramos assim, nos entregando em nome de Jesus. A igreja diz amém? Glória a Deus.